pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Nortecast, o podcast mais direcional do país. Hoje é a segunda edição desse podcast e nós temos um convidado ilustre, muito importante, e você vai aprender muito com a história dele, né? Eu sou Guilherme Almeida, estou aqui também com Celso Brandão. Fala, Celso. É isso aí, Guilherme. Nós vamos estar aqui conversando com o Heraldo, que com certeza vai trazer um norte para quem está nos assistindo nesse momento. Fica ligadinho, porque nós estamos aqui com uma pessoa ilustre da nossa cidade, da nossa região, Heraldo Feijó, casado há 34 anos, fundador do Rotary Club aqui em Afogados da Engazeira, natural da cidade de Lagedo, conheço um pouco, visitei, cristão, isso muito importante mesmo. E começou a empreender aos 13 anos. É um cara bem sucedido na nossa cidade e é uma grande satisfação ter você aqui com a gente. É um prazer imenso, cara. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Feliz mesmo, de coração. Você foi o primeiro nome a ser citado aqui no nosso podcast. Um cara cristão, família, esposo de uma só mulher, pai de 3 filhos. Um é engenheiro, a outra arquiteta e o outro está entrando na faculdade. Estudante, né? Seja bem-vindo, Heraldo. Obrigado, valeu. Ao receber esse convite, né, através do Celso, nosso amigo aí e irmão de longa data, né, Celso? Verdade. Eu me senti feliz, né, pela lembrança dele, do meu nome, e em especial porque vim atender a um convite com um propósito muito bom. Eu, inclusive, quero aproveitar para me congratular com vocês, parabenizá-los pela iniciativa. Obrigado. É sempre bom e salutar a gente poder ajudar, né? Ajudar o próximo, estender a mão. Hoje em dia, a gente sabe que a seara dos que precisam é muito grande, não é? A seara daqueles que estão necessitados, ela é imensa. E se você não se propõe a fazer nada por isso, simplesmente deixar o tempo passar, você não pode seguir ou dizer que está seguindo a orientação do mestre, não é? Verdade. A gente tem que se preocupar com o próximo. Isso é importantíssimo na vida de cada um. Então, quando eu recebi o convite, e Celso me ligou, eu achei muito boa a ideia, eu gostei. E estou feliz porque vocês me convidaram, né? Como sendo aqui o primeiro nesse podcast com esse propósito, né, de falar alguma coisa da gente, das coisas, da nossa cidade, daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente quer fazer também, né? Porque, embora eu não queira, assim, desenvolver agora muitas coisas daqui para frente, o que eu acho que tinha que fazer, fiz, mas eu posso fazer muitas coisas pensando nos outros, né? Pensando especialmente naquilo que está no livro sagrado. Amém. Né? E você falou uma frase, eu queria que Celso repetisse essa frase que eu achei muito impactante também, quando ele ligou para você. E aí eu disse a Celso, poxa, Celso, rapaz, que visão, né? Uma visão empresarial, uma visão de reino mesmo, né, Celso? Aquilo que ele falou. Exatamente, Heraldo já falou quase a mesma coisa agora, quando ele, né, fez a abertura da sua fala, exatamente dizendo isso, que ficava contente, alegre por essa ideia, né, para ajudar o próximo. E aí ele acrescentava que não seria, digamos assim, bom que o nosso conhecimento não fosse repassado para outras pessoas. Isso, exato. Isso nos e isso é conforta. importante, né? É muito importante isso. Eu conheço um cidadão de Sertânia que ele morreu dizendo isso. Ele tinha tanto para ensinar e ele não conseguia passar para as pessoas. Todo aquele saber. E ele dizia, olha, eu vou embora e estou levando comigo. Isso é uma grande tristeza. Então, enquanto a gente não vai, e a gente pode fazer isso, né? Pode participar de um evento como este aqui agora, para passar informações, para dar dicas. Existe um pensamento que eu guardo comigo desde muito cedo, que mostra exatamente isso. O que é que você pode fazer pelo outro? E o pensamento diz assim, eu não posso lhe dar nada além daquilo que está na sua cabeça. Eu posso dar, sim, o impulso, a dica, a chave, a oportunidade, não é? Mas de algo que já está em você, ou tem que estar em você.
E as pessoas estão, assim, nessa ansiedade, né? Eu faço o quê? Nós estamos procurando, né? A gente sabe que essa questão do empreender, ela é muito complexa também. Primeiro, causa medo, né? Às vezes você tem um dinheiro para botar no empreendimento e eu vou ter sucesso, aí não vai fazer, né? Então, tem sempre essa dúvida e esse pé atrás. A questão da segurança também, né, Heraldo? Eu tenho com que investir em algo, mas se eu não tiver segurança naquilo que eu vou investir, então eu prefiro ficar com os meus dividendos bem guardados. E considerando também, né, Celso, que nem sempre você pode entrar com toda a segurança. Nenhum negócio do mundo você começa ele sem as possibilidades de fracasso. Nenhum. Não existe. Caramba. Todos têm um grau maior ou menor de possibilidade de fracasso. Mas isso não deve ser um entrave, né? A mente do ser humano deve estar pronta para passar essa fase. Ora, se nada é garantido, tudo aquilo que eu for fazer tem um risco, então vamos embora para cima do risco, não é? Verdade. Tem tanta gente fazendo isso e dando certo, então por que não fazer? Por que não empreender? Tem muita gente que para exatamente nesse risco. Quando ele vislumbra que há um risco, digamos assim, razoável, ele já fica com o pé atrás e resolve não fazer. O que você diria a essas pessoas que estão com esse entrave, medo do risco? Não, quem tem medo de cair não anda, né? Fica sentado. A gente tem que investir. O brasileiro é, por natureza, empreendedor. Então, por que alguém pode não ser, né? Com medo de arriscar um dia e perder, ora, se ele perder aqui, ele ganha ali. Né? Agora, se ele não arriscar, é porque tem gente que tem essa ideia de que para empreender tem que esperar aquele momento que se diz do cavalo passar selado. Ele não vai passar nunca, rapaz. Principalmente selado. Às vezes passa um cavalinho magro sem sela. Sem sela. Né? Aí o risco do tombo é claro que ele existe. Mas como é por natureza empreendedor brasileiro, quem está aqui nos ouvindo e quem pensa em empreender tem que fazê-lo. Não pode ter medo, não. E eu digo mais. O empreendedor bom é aquele que faz com vanguarda, é aquele que começa, aquele que faz primeiro, Celso. Eu não posso deixar... Isso tem muito nas cidades pequenas, vocês percebem. Você monta aqui uma loja de vender celular. Né? No mês seguinte já tem duas, um de um lado e outro do outro. Isso existe muito, né, nas cidades, por falta justamente dessa visão de futuro. O que é que eu vou fazer? Aí, veja, se eu não tiver essa visão de futuro e não fizer... e ainda ter medo de empreender, não, aí nós não vamos para lugar nenhum. E o brasileiro não é de ficar inerte, não. Ele é de fazer, ele é de ir para algum lugar, eu acho. E é exatamente isso, né? O medo de empreender que leva as pessoas a morrerem e levarem junto consigo os seus sonhos, né? Exatamente. Os seus sonhos. O que eu disse do cidadão lá, seu Antônio, lá de Sertânia, né? Ele tinha muito conhecimento, ele era um cidadão de sucesso. Para você ter uma ideia... Ele montava usinas de cana-de-açúcar. Caramba. Já veio gente buscar ele aqui de helicóptero. Sou da região da cana-de-açúcar. Para resolver questões em Maceió, lá na zona da cana-de-açúcar. Um grande problema e ninguém resolvia. Vieram buscar ele aqui. Ele chegava lá e dava a solução. Então, ele tinha conhecimento demais, sabe? Principalmente de mecânica. Era uma coisa... Eu gostava muito de conversar com ele. Uma coisa extraordinária. E ele se lamentava disso. De estar indo embora, porque ele tinha um problema de saúde, de diabetes altíssimo, né, esse problema, e ele sabia que não ia passar muito tempo. E ele dizia, a minha tristeza é essa, que eu vou embora e estou levando isso comigo, todo esse conhecimento. Por que não chegava gente lá para vir com ele, né, para fazer como ele fez, né, para aprender assim? Certa vez, Heraldo me contou uma história, eu acho que você vai lembrar agora, que um navio ficou à deriva no meio do mar, o motor havia parado e alguém chama o mecânico. Aí vem um helicóptero, pousa no navio, o mecânico desce até a casa das máquinas, abre a caixa de ferramenta, pega o martelo e depois de examinar tudo, dá uma martelada e alguém pergunta, quanto foi? Diz, $100 mil. Aí o outro responde, $100 mil por uma martelada? Ele diz, não... $100 mil por saber aonde dá a martelada. Então, tem muita gente que está nessa onda de empreender, mas não sabe aonde dá a martelada. Não tem um norte. Não tem um norte. E esse programa é exatamente para isso, para que essas pessoas
sejam direcionadas para saber aonde dá essa martelada. Né? Heraldo chega aqui, né, depois de empreender como em um banco de feira. Aos 13 anos. Aos 13 anos, vem para a Seralpa. Né? Vem para a Seralpa. Sandália. Aí coloca a Seralpa num cenário bem avantajado em relação às outras companhias das outras regiões, como de Petrolina, Triunfo também tinha, Garanhuns. Então, coloca numa situação bem avantajada e sai na frente quando ainda se existia a energia rural, que era a chave e o caminho para a Seralpa. E para o desenvolvimento, né? Também. De repente, esse setor mingua. Mas a Seralpa continua. Muitas cooperativas já fecharam. Mas a Seralpa continua. Por quê? Heraldo, como empreendedor, deu um novo norte. Vem o lixo, vem, de repente, perfuração, agora a loja da Seralpa, agora já está com energia solar. Deve-se isso a quê? A sair na frente? Exatamente, né? A liderança de vanguarda. A gente sabe que o primeiro ponto é esse, é você desenvolver as suas equipes para que elas sigam no mesmo pensamento, né? Para que haja uma unificação de ideias, de pensamento, e todos queiram crescer juntos, né? E isso eu consegui muito bem. Pela Seralpa, passaram aí uma faixa de uns 200 funcionários até hoje. Aproximadamente, se não mais do que isso. Eu não tenho indiferença com nenhum deles. Não ficou nenhuma marca pequena que fosse de insatisfação. Porque esse tempo todo eu procurei estar junto deles, mas formando neles a liderança que eu sou. E o líder de vanguarda é aquele que não quer apenas liderar, ele quer criar líderes. Isso. Para que mais tarde, agora com 64 anos, ele possa descansar e ficar tranquilo sabendo que fez a sua parte, que ensinou, né? Que ensinou. Mas o segundo ponto é essa questão das oportunidades mesmo, sabe, Celso? Porque nós vivemos num país fantástico. O Brasil é uma coisa assim de impressionar, né? Nós temos... eu não posso esquecer isso porque faz parte do contexto para que as pessoas se animem. Veja, aí tem gente que diz, não, o Brasil é ruim. Não é. O Brasil é um dos melhores países do mundo. O que pode ter nele são algumas peças-chave que não estão dando certo, que fazem a coisa errada. Mas eu estou falando do país como um todo. É um país de primeiro mundo, né? Veja, nós temos um país que é o 7º mercado do mundo. O 7º. Contando de 260 países, o Brasil é o 7º em mercado. E daqui para 2030, ele chega em 5º. Ele deve passar a Rússia e a Alemanha. Vai ficar atrás dos Estados Unidos, China, Japão e a Índia, com os maiores mercados. Ou seja, nós temos uma oportunidade imensa, a direito. Cada vez maior. Aí, veja, complementando essa ideia, quando há um problema num país como o nosso, como houve agora com a pandemia, como houve em 2015 com aquela crise econômica que foi muito forte, que perdeu muito emprego, fechou muita empresa, quando acontece isso, um país com um mercado desse tamanho, ele sai ligeiro da crise. Olha, nós temos hoje no Brasil 67 milhões de consumidores ativos. O que a gente considera consumidor ativo? É aquele que tem capacidade de compra a partir de $1.000, um salário mínimo aqui para a gente. Quem ganha a partir do salário mínimo tem poder de compra, já é considerado nessa pesquisa daí. Então, nós temos 67 milhões, 33%, 34% da população tem poder de compra, que dá 67 milhões. Aí você compara isso com um país da Europa, como Portugal, que é a nossa pátria-mãe. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Tem 70% da população é de consumidores ativos. Então, a gente tem 33%. Portugal tem o dobro, 70% de consumidores ativos. Mas é numa população de 10 milhões. Quanto é 70% de 10 milhões? 7 milhões. Então, o mercado consumidor de Portugal é 7 milhões. O Brasil é 70 quase. Então, é 10 vezes mais. Então, imagine, se Portugal tem uma fábrica de automóvel e ele for vender para o mercado dele,
só vai caber uma fábrica lá e olhe lá. Verdade. Não é? Então, ele vai ter que vender tudo que produzir para fora. Nós temos 10 vezes o mercado consumidor de Portugal. E somos o 7º mercado no mundo. Então, isso mostra que o país ele é um gigante mesmo, não é só no hino nacional, não. Então, quem empreende num país como o nosso tem muito mais chances de fazer sucesso do que quem vai fazer em Portugal. Isso é um... Veja, isso é até uma questão lógica, não é? Tem uma questão lógica isso. Ô, Heraldo, com base nisso que você está falando, a gente pode ver que quem quer entrar num determinado mercado, quem quer empreender, aí é onde entra que ele tem que se aprofundar no conhecimento para poder empreender numa área correta, naquilo que realmente vai beneficiá-lo e ele vai correr menos riscos. Então, tem mais segurança. Mais segurança na partida, exatamente. né? Se as pessoas não tiverem atentos ao mercado, tende a falhar em seu empreendimento. Exatamente. E olha, quando eu comecei o meu empreendimento de sandálias havaianas com 13 anos de anos. idade, Ia não perguntar tinha isso. como você pesquisar, não. Não tinha como você... Qual é o mercado da sandália havaiana? Não tinha Google, não, né? Tinha, não. Eu só sei que estava começando, né? A sandália havaiana estava começando. Era a sandália havaiana e o conga. Ô, Sabe Heraldo, o que é o conga? sei. Sabe, Muitos anos depois eu Olha, comprei. você é muito novo. O conga é da minha idade. O menino que tinha um conga já podia sair para passear, até para paquerar já. Era o conga. E quem tinha mais dinheiro comprava o basquete. Não, basqueteira, que era uma chuteira mais bonita. Então, eu sou dessa época e não tinha como pesquisar. Hoje, você tem essa ferramenta extraordinária, né? Rapidinho na mão Patrocinado ali. pelas redes sociais, internet e tudo, e você tem como ver isso fácil. Isso que eu digo do mercado brasileiro é conhecido de todos. Né? Agora, o que fazer dentro do mercado gigante como esse? Eu só mostrei que é melhor você empreender num país que tem um mercado de 67 milhões de consumidores ativos do que num que só tem 7. Não é? Muito melhor. É o lógico. Mais fácil. É lógico. Pronto, aí que eu coloquei. É até lógico isso. Isso anima muito mais. Agora, isso não despreza Os outros. essa ideia que você colocou aí, lembrou bem, que é, mesmo sendo num país forte como o nosso, grande, gigante, do mercado extraordinário, você não pode prescindir do levantamento, da pesquisa, né? Do estudo de Pra ter mercado, segurança. para ver qual é o melhor que você vai fazer, né? Isso. Quando a gente começou aqui na Seralpa, o projeto de perfuração de poços, que nós fomos os pioneiros aqui, em Pernambuco só tinha um pessoal em Recife que tinha máquina de perfurar poços. E a gente começou aqui em segundo lugar no estado, Caramba. aqui na Seralpa. Aí, o que é que eu fiz para começar, Celso, fazer poço artesiano? Eu estudei a matéria. Eu pesquisei, eu li, eu fui atrás, eu fui ver como é que fazia. Fui visitar a J. Batista, o de Recife, que fazia. Conversei muito com ele. Depois fui visitar a fábrica que é em São Carlos e São Paulo, que faz a máquina, para ver como era. Detalhes interessantes. Por exemplo, um detalhe interessante. Cada região tem uma geologia e tem um tipo de solo e um tipo de rocha. Quando você vai perfurar um poço num tipo de rocha como o nosso, você deve usar um tipo de broca, ou de bit, ou de martelo. Ideal para aquela abrasividade daquela rocha. Então, existe no mercado, basicamente, 3 tipos de broca, que ela é diamantada. Ela tem a broca de lastro plano, tem a côncava e a convexa. Dependendo do tipo de rocha, você usa a 1, a 2 ou a 3, porque aí você economiza e faz melhor, faz mais bem feito. E não faz inclinação na parede do poço. Aí muita gente não estudou, aí compra qualquer uma. Aí vai perfurar um poço de base plana numa rocha super abrasiva. Ela desgasta 2 vezes mais. Aí o poço dele fica mais caro. Interessante. Aí ele ganha menos. Por quê? Porque não se aprofundou, né? Não estudou o tema, não correu Além do atrás. mais, também tem que estudar o lençol freático da região onde você vai atuar. Legal. E isso a gente já tem uma grande vantagem nesse aspecto. É que tem um estudo patrocinado pela Sudene há mais de, eu acredito, uns 70 anos atrás. E na época não tinha. Ou tinha já esse estudo? Já tinha. Já tinha. Mas é um estudo para saber onde tem água, onde estão os lençóis freáticos, que é onde tem água acumulada como se fosse um rio embaixo da terra. Esse tem um estudo. Então, a Sudene pagou e foi feito esse estudo e tem mapas geológicos. Todo geólogo sabe disso. Mas diz onde é um indicativo onde tem água
acumulada embaixo, mas em grandes esponjas, em rios mesmos. Por exemplo, o lençol de Fátima é como se fosse o Rio São Francisco embaixo da terra, passando de 300 a 800 metros de profundidade aqui no solo. Então, você sabe que tem esse de Fátima aqui, que inclusive tem água vindo para cá, né? Tem uma bateria de 12 poços que a Compesa fez no passado e eles trazem água para ajudar a abastecer Afogados da Ingazeira. Mas o poço que a gente cava nesse trabalho aqui de poço raso, poço artesiano, é na rocha. Então, não tem um estudo para saber onde tem água. Não tem. Esse não. Aí, o que é que tem? Tem os indicativos. Por exemplo, se você for cavar um poço em Serra Talhada e você marcar ele onde uma formiga parar, você cava e existe possibilidade de 70% a 80% de dar água. Onde uma formiga parar. Aí vem um conhecimento. Se for em Sertânia, em 10, se você for fazer, você acerta 1 ou 2. Você erra 6 ou 7 ou 8. Então, isso aí já tem de conhecimento. Isso dá mais segurança. Mas o que eu falei foi o seguinte, para você fazer, é um trabalho de engenharia, uma perfuração de poço. Aí você tem que entender do começo ao fim, para fazer Heraldo, bem feito e economizar, inclusive, né? Quando você começou com essa ideia da Seralpa? Dos poços? Dos poços. Quando você começou, existiu muita oposição? O que é que a família falava? O que é que as pessoas falavam? Isso não dá certo? Não existiu isso não, porque assim, eu sempre busquei ter esse olhar aprofundado das coisas e buscava começar a vanguarda do que eu sempre falo. Então, eu não ia esperar chegar uma empresa aqui de fora para fazer, para depois eu ir copiar. Não, vamos atrás do que pode ser feito. Aí eu descobri que a gente tem muita água aqui. Na nossa região do Alto Pajeú, você tem água de 20 até 60 metros de profundidade, dentro das rochas, aprisionada. Aí tem região que tem mais, como Serra Talhada, tem menos que tem em Sertânia, por exemplo. Aqui é relativo, aqui é 60% de acerto. Cada 10 você acerta 4, ou acerta 6 e erra 4. Eu falo isso porque... Aí eu fui atrás, estudei e vi que era importante. E o pessoal precisava de água no campo. Nós perfuramos, ao longo desse tempo, mais de 2.000 poços. Você já imaginou, cada um poço desse dando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 litros de água por hora. É água demais. Nessa região toda, 2.000 poços. É uma ajuda grande para o produtor rural, sabe? Eu falo isso porque tem muita gente que ela embarga, ela trava aí. Quando ela tem um projeto em mãos, talvez até tenha os estudos, mas aí vai ouvir a opinião de pessoas. Ou o próprio familiar chega perto e fala, não, isso não dá certo não, acaba com isso. Né? E acontece muito mesmo, de pessoas desistirem. Isso é fato, acontece muito, né? Por isso que a gente tem que se aprofundar, né? Eu não posso só ouvir pessoas, eu tenho que estudar. Eu estudei mais do que um geólogo nessa questão, né? Abrindo aqui uma aspa, porque eu queria saber o que estava fazendo. Tem propriedade e segurança para isso. Exatamente, né? E eu vi, para você ter uma ideia, a gente fez um investimento na época, nessa primeira máquina, é um conjunto, né? 2 caminhões, uma perfuratriz e um compressor de alta potência, que ele tem capacidade de perfurar, no caso, o primeiro, até 150 metros de profundidade. Ora, mas eu disse que tem água aqui até 60, porque eu comprei um de 150. Porque eu errei? Não, tem um segredo. Aí é um detalhe do meu estudo, do nosso estudo, que já é uma realidade. Bom, quando você tem uma pressão, um equipamento que tem uma pressão para perfurar uma rocha até 50 metros de profundidade, se você chegar em 50, ele está no limite, né? Ele está no limite, então você desgasta muito mais. Eu investi um pouco mais e comprei um 2 vezes mais potente. Então, quando eu fazia um poço de 50 metros, eu estava usando 30% da potência dele. Aí ele rendia mais combustível e se desgastava menos. E a pressão em cima do bit era menor. Consequentemente, a gente tinha um lucro maior. Isso é importante. Tá vendo? Tanto é que esse empreendimento inicial foi de R$320 mil na época. Há quantos anos? Em 2001. Não. Acho que não. 2011, não? 2007. Olha, em 2007, esse primeiro investimento foi de R$320 mil. Na nossa proposta, a gente ia tirar com 3 anos esse investimento, porque era um negócio bom, eu sabia que ia dar certo e não tinha não tinha concorrência. E eu tirei em 1 ano e meio.
esse investimento. Sem Ela contar ficou que livre na metade do tempo proposto. a água ela já sai sem nenhuma contaminação. Ou teve algum problema assim Não. de contaminação da água Não. em algum poço? Toda essa água aprisionada nas rochas, ela é 100% pura. Não existe possibilidade de Só contaminação. Ela pode se contaminar na retirada. Depois que se vai instalar o poço, se tiver uma contaminação por coliforme, outra coisa assim, tudo bem. Mas a água, ela está pura. O que ela pode ter é um pouquinho de sal, a mais ou a menos. Ela pode ser leitosa, um pouquinho grossa, um pouquinho salobra, mas contaminação nenhuma. Boa, mas vamos lá. Tem uma história muito interessante aqui. Você começou a empreender aos 13 anos de idade, vendendo sandália havaiana na feira. Como foi isso? Como é que você sabe disso? Você não estava lá para comprar. Você é tão novo. De fato, eu tinha, na verdade, esse talento, sabe, para vender, para comercializar, para falar com as pessoas. E eu ficava procurando o quê? Aí eu conheci um rapaz chamado Ornério, que ele tinha uma banca na feira e ele vendia de tudo. Panela, coador, filtro, muitas coisas. E ainda existe essas bancas até no dia de hoje. Existe nas feiras livres. Feiras. Principalmente de roupa hoje, né? Muita coisa assim. Mas ele vendia de um tudo, era uma miscelânea, era uma mercearia, sabe? Na banca. Ele trazia na caminhonetezinha, montava e tal. Aí eu conheci ele, porque ele morava na nossa rua. Aí eu fui várias vezes na feira, ficar lá olhando ele vender. Umas 3 vezes que eu fui, e ele gostava de mim, ficava cantando, aí pedia para eu cantar também. Disse, mas por que esse cara quer que eu cante? Ele disse, é porque anima o ambiente, rapaz. Você não sabe, não. Anima, passa uma mulher ver você cantando, vai achar interessante, vai ficar na minha banca, vai comprar. Ele disse, mas você me paga para eu cantar? Olha o empreendedor aí aí já. eu gostei, sabe, da ideia dele. Aí eu vi que passava mulheres com a sandália quebrada. Às vezes uma tirava, botava um prego embaixo da sandália havaiana para usar mais um tempo, porque quebrava o bico, né? Era? Que prendia por baixo do solado. Aí eu achei interessante a ideia, aí comprei os meus 6 primeiros pares de havaiana e botei uma banquinha que eu mesmo fiz de madeira, era pequena, 50 por 1 metro ela tinha, sabe? 50 centímetros por 1 metro. Assim, Visionário com 80 desde de altura. criança. Aí os pezinhos dela eram móveis, você levantava e ficava só uma plataforma. Aí armei, botei a sandália, aí Ornério viu, disse, bota aqui do meu lado. Aí me deu um pano para eu botar embaixo das sandálias, sabe, para ficar mais bonito. Né? Aí comecei daí e vendi. Aí depois eu comprei as correias também para vender. Aí virou um empreendimento. Foi o meu primeiro empreendimento comercial e de sucesso. Porque a partir daí eu não parei mais, né? Comecei a negociar com outras coisas também. Inclusive, fabricando algumas coisas, como a árvore de Natal, que eu fiz sucesso muito na minha cidade. Olha aí, trouxe para cá a árvore de Natal. Carrinhos de brinquedos, sabe? Que eu faço em miniatura. E daí Fabricava a árvore de Natal mesmo? Fabricava a árvore de Natal e fabricava os carros depois, né? E da onde porque a árvore de veio essa Natal ideia? era só em dezembro que vendia, né? Começava a fabricar em novembro, aí vendia durante o mês. Era sazonal isso. E o carrinho não, eu fazia e vendia o tempo todo. E eu fazia os caminhões miniatura, com festimola, porta abrindo, sabe? Botava umas luzes para acender com pilha Rayovac. Era um negócio bem interessante mesmo. E aí despertava o interesse da gurizada, dos meninos da minha época, e todo mundo queria um carro com a marca EF, Heraldo Feijó. E já tinha marca. Tinha marca. Heraldo, Rapaz, mas isso não tirou você, por exemplo, da banca escolar. Você continuou estudando, não, empreendendo e estudando. Exatamente, até porque, assim, futebol e qualquer outra atividade tinha que ser depois. Né? Meu pai e minha mãe não abriam mão do estudo de jeito nenhum. Tanto é que eu posso dizer que eu fiz sucesso no estudo, né? Tanto no primário como no ginásio, e isso se refletiu em algumas oportunidades que eu tive de ser representante de turma, orador de turma, sabe? Orientador, inclusive, de turma em algumas situações, e isso me envaideceu sobremaneira, porque é aquilo que eu disse e conversamos aqui no início, em off, né? A gente tem que buscar fazer as coisas da melhor maneira possível. E qual é essa maneira? Qual é a melhor? Qual é essa maneira possível? É aquela que você esgota as possibilidades de avançar.
Não é. Isso. É aquelas que você, por exemplo, num negócio desse que você vai colocar, como eu falei da questão dos poços, eu não precisava ter estudado tanto. Até porque eu não sou geólogo, né? Eu podia ter contratado um geólogo. Não, mas eu disse, eu quero conhecer a atividade. Porque quando você conhece, você faz melhor. Verdade. Eu tive com um caminhão lá em Garanhuns, fazendo uma retífica lá, na Meridional. Aí eu conheci o dono. E ele disse, olha aqui, Heraldo, tá vendo? Tinha 66 funcionários lá, trabalhando nas bancadas. Ele disse, qualquer um desses, se adoecer e faltar, eu vou para o lugar deles e faço a mesma coisa que eles estão fazendo ali. Ele disse, exatamente, é assim que se faz, porque você dirige melhor a sua empresa se você conhece todas as atividades. Os processos, não né? é? Verdade. É claro que existem alguns casos que não é preciso você chegar a tanto, é lógico isso daí, né? Mas se você souber, né, de tudo aquilo que é feito dentro do seu negócio, do seu empreendimento, da sua empresa, melhor é para você. Isso aí já é um corte, isso aí já é um ensinamento, um grande ensinamento. Se você souber, pode repetir, Heraldo, porque isso é muito importante para que as pessoas entendam. Isso é uma virada de chave, porque às vezes a pessoa ela quer empreender, mas ela não sabe exatamente isso. Exato, né? Aí eu disse, se você souber. Nós estávamos falando, eu disse, não, a gente tem que procurar conhecer com profundidade, não é superficialmente. Superficialmente, na primeira enrascada, você vai ficar gaguejando, você não vai saber dizer. Não vai saber sair da enrascada. Não vai. Aí, por isso, Celso, que muita gente engasga, ela atribui o insucesso dela a outras coisas, mas não atribui a falta de conhecimento. O erro está aí. Ela não tem o sucesso devido, desiste na primeira dificuldade exatamente porque não procurou conhecer a fundo aquela possibilidade de negócio. E procura um culpado. E aí procura um culpado. E às vezes nunca se acha nesse culpado, né? Mas quando ele bota a cabecinha no travesseiro, ele diz, o culpado fui eu. Às vezes até diz para si mesmo, né? É verdade. Você falou um negócio que eu achei muito interessante também, e é algo que a Bíblia diz isso, né? Ensinar o que você tem para ensinar. É a multiplicação do talento. Esses dias eu fui dormir, Celso, e com essa passagem na cabeça. Multiplicação de talentos. Nada mais é do que ensinar o que você aprendeu para outra pessoa. O que você tem com amor, né? Com amor para outra pessoa, que ela vai se identificar com aquilo, talvez da sua história, ou com o que você tem para ensinar para ela. E isso, biblicamente, é muito forte. Tem muita gente que deixa de ensinar, feito esse senhor que você falou aí, você citou. O de Sertânia, né? O de Sertânia. Rafael. Ele tinha um desejo, não replicou. Foi. Mas a gente tem essa possibilidade, né? E você faz isso muito bem com os seus colaboradores. Você falou que... procurei sempre fazer isso, né? Não só liderar. Porque com a caneta você, às vezes, até acha que está liderando. Você está comandando, né? Isso. A gente teve chefes de setor que não se entenderam com a sua turma, com a sua equipe. E tinha que ser trocada, não é? E isso nas empresas hoje é uma realidade. Você tem que se moldar, né, ao grupo como um todo, aquela sua equipe, mas para que isso aconteça de bom grado, com amizade, você tem que conquistá-los. E você só conquista se passar conhecimentos. Não adianta dizer assim, olha, eu sou bonzinho, faça isso e eu fico gostando de você. Não, aí é balela, aí não passa credibilidade. Né? O funcionário se sente bem quando ele lhe vê prestigiando, né? Dando a ele as oportunidades de ser um chefe também. Legal. E o líder de vanguarda, ele só é de vanguarda se for assim. É o líder coach, né? Hoje em dia, que ele procura treinar os outros para fazerem o que você faz. Isso. Aí é satisfatório. Eu tinha 16 para 17 anos, aí minha irmã ensinava lá numa cidade vizinha, em Jurema, o curso ginasial. E ela adoeceu e ficou 3 dias sem poder dar aula. E seu Armando, que era o diretor, me chamou para dar as 3 aulas dela no curso ginasial. Aí eu não fiquei empolvorosa, porque eu nunca fui disso, sabe? Isso é um ponto que eu acho muito interessante, que me ajudou bastante. A primeira coisa é não ter medo de falar com as pessoas. Às vezes eu vou subir num lugar para falar para um grupo de pessoas e eu posso até nem estar sabendo o que deveria falar. Mas, primeiro, eu não tenho medo, eu não fico nervoso, eu não fico preocupado. E eu digo sempre o seguinte, se eu vou falar aquilo que está no meu coração, por que eu vou ficar nervoso ou preocupado? Isso. Outra coisa, a gente vai falar para as pessoas, né?
A gente fala para as pessoas. Mas jamais você vai chegar numa plateia, num palco, num grupo assim, e encontrar lá 100 Rui Barbosa sentado assistindo você. Não vai. Não é possível. Não. Né? Tem isso também. Pitágoras, os grandes mestres, você não vai encontrar. Você encontra pessoas sensíveis como você. E que estão ali ávidas. para ouvir, né? Para ouvir. Exatamente. Então, pensando nisso, aí eu me tranquilizo. Aí eu fui para lá dar essas 3 aulas, sempre com esse pensamento. Olha, mas você está saindo do ginásio agora. Eu tinha terminado o ginásio, estava indo para o primeiro científico. E fui dar aula no quarto ginasial. E você topa aí, não foi seu Armando que me disse, ele tinha plena confiança, tanto é que me convidou. Foi um outro professor. E você vai? Vou. Por que não vou? Ele me chamou e fui, dei aula e o pessoal simpatizou comigo e foi agradável, sabe? E eu procurei fazer diferente e acho que foi uma experiência rica para mim, nesse sentido, sabe? Eu me senti, assim, muito privilegiado de ter aquele Foi a espaço. primeira vez de lidar assim com pessoas, assim, uma quantidade... Não, porque na minha escola eu sempre fui presidente, eu fui o primeiro presidente do CRENON, é o Clube Recreativo Norma Mendes, que reunia todo mundo da escola. Eu fui o fundador e o primeiro presidente. Então eu tinha que falar, sabe? E depois criei grupos temáticos para discutir os temas lá dentro. E eu é quem coordenava tudo. Aí eu peguei... Mesmo que eu ficasse nervoso, ou que eu fosse ficar, não deveria, porque eu peguei a fama de ser uma pessoa tranquila. A liderança já estava... Aí eu me aproveitei disso, sabe? Eu disse, bom, já que o pessoal acha que eu não tenho nervosismo, que eu sou bom nisso, então eu vou ser mesmo. Aí fui. Eu acho que isso é experiência de vida. Isso hoje em dia. Minha filha foi apresentar, meu filho primeiro, depois minha filha, os TCC, né, de conclusão de curso. Aí todos eles vieram falar comigo, os dois, cada um na sua época. Aí ele me disse, papai, ó, tem lá a banca, 3 professores e tal, e eu preparei aqui o TCC, agora eu estou num nervosismo danado. Como é que eu faço? Me dê uma dica aí. Eu disse, meu filho, você vai falar para os seus colegas e para 3 professores, são seres humanos como você. E você sabe, o mais importante é isso. Ele fez um TCC sobre o comparativo econômico e técnico da laje pré-moldada e da laje maciça, de concreto, sabe? Comparando uma e outra, como botar e a importância de uma e de outra. Ele disse, é uma coisa que você sabe sabe disso assim, de uma forma extraordinária. Não tenha medo não, encare nos olhos, olhe nos olhos deles, dos 3 professores, e depois se dirija para os seus colegas. Aí eles pegaram o gancho, sabe? Tanto ele como o Débora. Eu fiz a mesma coisa. Disse, minha filha, você sabe, você é uma arquiteta de mão cheia. Eu já vi os seus trabalhos. Isso que você escreveu aí, você fez com a maior tranquilidade. Vá lá, olhe nos olhos dos seus colegas. E não se preocupe com a mesa, porque você vai dar um show. E são pessoas que estão lá, né, para lhe ouvir. Aí, esse é um ponto importante que a gente pode passar para as pessoas, né? Muito. Não é? Muito importante, porque é o medo que trava as pessoas, né? O medo de lidar com pessoas, o medo de falar em público, o medo do que é que o professor vai achar. Heraldo, nos seus empreendimentos, houve algum que deu errado? Que teve que refazer, que rebuscar, Celso, que estudar mais? Ô Celso, veja, eu não digo que deu errado. Teve um que eu fiz, que foi o empreendimento Heraldo Feijó Imóveis, que não é que deu errado, não. Eu fiz ele com um propósito, mas eu esqueci de ver a parte contábil quando fui lançar esse empreendimento. E descobri depois, até porque meus filhos estavam se formando em Recife e eu achava que eles viriam para cá, como de fato vieram. Então eu pensei, a gente monta uma imobiliária e nós vamos, inclusive, administrar imóveis e construir, né? Construir casas particulares para as pessoas e até para vender também. Só que quando aí empreendi, fiz a imobiliária e começamos a trabalhar. Quando eles voltaram, aí eu descobri, através de Genesi, contador, seu parente, né? Que não vale a pena você construir hoje com imobiliária, porque você vai pagar mais de 30% a mais de imposto. Para você construir imóveis hoje, tem que ser através de construtora. Tanto é que a Rocha, né, que é essa empresa do ramo que montou aquele loteamento aqui,
Ela, na época, era imobiliária, ela começou a construir. Aí ela descobriu depois e teve muitos prejuízos. Aí separou, deixou a imobiliária para fazer o ramo imobiliário e montou uma construtora que faz a infraestrutura dos loteamentos. E aí você já partiu para a construtora? Aí já partimos para a construtora, nós fundamos já, né, a empresa e estamos construindo já a sede dela lá no terreno vizinho à minha casa. E agora está certo, né? Porque aí a imobiliária, eu vendi uma parte dela a um sócio, um amigo meu de São José do Belmonte, um cara legal, 100%, honrado, sincero, e está lá administrando para mim. E eu estou agora empreendendo com o Libni e com Débora, aliás, ajudando-os, né, nesse empreendimento da construtora. Construtora. E no ramo de imobiliária você também partiu na frente, né? Não tinha chegado ainda essa onda aqui, você foi lá e vamos trabalhar com imobiliária. Exato. Cabia. Da mesma forma que as sandálias também, né? Que você... Não é que não tinha ninguém vendendo sandália. A Havaiana não, né? Não tinha. E que era a única que vendia com as correias em separado. Então, a imobiliária aqui já precisava, já carecia. E eu vi isso pelo meu estudo, pelo meu levantamento. Então, nós fizemos primeiro, eu me preparei, né? Fiz inclusive o curso superior corretor de imóveis, né, registrado no Cresce, e aí comecei a atuar aqui e isso despertou o interesse das pessoas. Então, alguns desses que estão aí hoje no ramo passaram comigo lá, né? E outros aproveitaram o incentivo e também entraram na profissão de corretor de imóveis. E hoje, atualmente, você está empreendendo em que ramo? Olha, eu continuo como diretor da Seralpa, né? Hoje presidente. Eu comecei aqui como gerente, depois passei para diretor e agora sou o presidente. Legal. Não posso sair por enquanto, porque primeiro é uma coisa que eu gosto muito, que é o cooperativismo, né? O cooperativismo é uma força fantástica, de potencial incrível para o desenvolvimento do mundo. O cooperativismo hoje no mundo inteiro já se pode dizer que é um dos grandes propulsores do desenvolvimento. E eu acho, e aqui para nós é importante, né? Porque você junta pessoas com o mesmo propósito. Então, é a união que faz a força. O cooperativismo é isso. Então, eu tenho isso também como propósito, sabe? Já fiz muitos eventos no cooperativismo na nossa região. Teve uma época aí, seu José Rafael lançou um livro, sabe, de memórias. E ele fala muito na Seralpa, que ele sempre vestiu a camisa. Ele foi o sócio número 1 da Seralpa e saiu como presidente dela por questões de saúde. E ele diz no livro dele que foi um dos pontos mais importantes na sua vida, ele poder se juntar com um grupo, e na época foram 20 pessoas, né, que fundaram a Seralpa, ele mais 19, se juntar com um grupo para trazer o benefício para todos. Legal. Não é? Para desenvolver a região. E energia, naquela época, não tinha energia no campo. Verdade. E o pessoal se ressentia disso, né? E depois que nós chegamos aqui, e hoje eu posso dizer com toda a satisfação, nós temos 96% do campo eletrificado. E grande parte desse trabalho fomos nós que fizemos pela Seralpa. Então, isso é um orgulho para nós, né? Que temos uma cooperativa vai fazer 50 anos em setembro desse ano. Tem festa? Rapaz, vamos fazer, que agora já não precisa mais usar máscara, né? Vamos fazer uma festa aí para comemorar os 50 anos da Seralpa. Deixou um legado, né? Hoje você está com energia solar? Sim, o tempo todo fizemos energia convencional, né? A energia elétrica. E aí eletrificou-se o campo. Só que hoje, no que pese, a energia hidrelétrica está no limite quase que perigoso, né? Não se tem mais no país onde se construir hidrelétrica. Vejam que construíram agora a de Belo Monte, não foi? Que ocupou umas terras indígenas lá, é a maior confusão do mundo. Foi uma usina caríssima. No eixo do Rio São Francisco, quando se fez todas aquelas usinas, que abastecem o Nordeste todo, só tem agora um lugar para se fazer uma barragem, mais uma. E ela não foi feita ainda, nem vai ser feita, porque seria a barragem mais cara do mundo.
e não traria a potência ideal para se investir numa barragem, porque o rio tem uma queda pequena e ele tem nesse local quase 500 metros de largura, que é lá em Santa Maria da Boa Vista. Então, no sistema hidrelétrico, que é a nossa matriz energética no Brasil, ela está praticamente superada. Então, como é que o país vai continuar crescendo com os empreendedores chegando e fazendo negócios se você não tiver mais energia? Então, hoje, nós precisamos da energia solar, da energia eólica e da energia de biomassa. Essas duas estão mais avançadas, né? Que é a solar e a dos ventos, a eólica. Existem grandes parques já, né? Inclusive aqui no Nordeste. Aqui pro lado de Garanhuns tem um bem... Tem aquele grande ali, né? Serra dos Ventos, aquela companhia, que montou ali e está montando também na Serra do Araripe, naquele trecho esquerdo de quem vai para Araripina. E para o Piauí Lá, também. Né? Isso. Lá ela botou 220 torres lá na Serra do Araripe. Mas aí são grandes parques geradores, que geralmente você participa assim, vai para um leilão da ANEEL, adquire uma cota de fornecimento de energia, aí monta o parque, a energia produzida você vende para a CELP, para a distribuidora. Aí são aqueles grandes parques, né? Mas para o pequeno consumidor, ou os consumidores residenciais, hoje, aquele que gasta na sua casa a partir de R$250 de conta de luz, já compensa botar energia solar. E nós temos um projeto que é assim, você gasta R$300 na sua conta de luz, aí a gente faz um financiamento próprio e você fica pagando uma parcela durante 60 meses aproximado dos R$300 que você já pagaria da conta de luz. Então, você transfere, ao invés de você pagar a CELP, a conta de luz de 300, você paga 300 de parcela. E em 60 meses você acaba de pagar. 5 anos e tem mais 25 para usar. Aí vai gerar, usar, né? Exatamente, aí vai gerar a sua energia e vai ficar pagando só a taxa mínima CELP para ficar ligado no sistema, né? Hoje está 23 e alguma coisa. O monofásico. E o trifásico é 80, mas as taxas chegam a R$100. Então compensa. E nós entramos por isso, né? Porque se você teve a possibilidade de botar energia convencional, trabalhou esse tempo todo, né? Eletrificou mais de 5 mil propriedades rurais aqui na nossa região. Tem um know-how também, né? Um know-how grande, né? Nesse sentido. Então, por que não fazer agora esse outro benefício, que é estender a energia solar, né? Diga-se de passagem, eu tenho provado disso. É uma economia muito grande, porque eu fiz esse financiamento do jeito que você falou e a minha energia gerada sobra tanto que ainda desconto em outros endereços. Que sejam de sua titularidade, né? Quer dizer, aí você visualizou isso aí também, né? Você foi um cara, uma pessoa muito visionária, né? A gente vê desde os 13 anos, e eu quero te fazer uma pergunta aí. De 13 anos até hoje, né? 63. 63. 50 anos. 50 anos. Você empreendendo já. Nesse meio tempo casou, né? Conheceu Jesus também? Eu já nasci com Jesus no coração, graças a Deus, né? Porque eu nasci num lar evangélico e, inclusive, eu disse isso na igreja aqui uma vez, na igreja presbiteriana, eu fui sondado e encaminhado para fazer teologia. E comecei a me preparar quando estava terminando o ginásio, sabe, Celso? Aí chegou lá um pastor na nossa igreja e ele disse assim: Heraldo, vem cá, eu soube que você está pensando em seguir o ministério. Eu disse: estou, pastor, eu estou analisando isso com muito carinho. Até porque eu já falava na igreja, já pregava algumas vezes, sabe? Na mocidade, o presidente de mocidade era muito envolvido. Ele disse: deixa eu lhe dar um conselho. O conselho do seu pastor? Claro que eu ouvi com muito carinho. Aí ele disse: olha, você é um comerciante primeira, siga nesse caminho, esqueça esse negócio de pastor. Desse jeito ele me falou, sabe? Aí eu não quis nem perguntar por quê. Quando ele disse: você é um bom comerciante, ele já sabia da minha fama ali, né, de vender sandália havaiana. Aí disse isso. Aí foi uma ducha de água fria, realmente. Eu era muito novo, não tinha essa firmeza, né, na fé, nesse sentido de escolher seguir a Cristo como ministro dele
Eu não tinha essa firmeza. Aí quando ele disse Ficou isso, a dúvida se foi eu chamado ou desisti. não, né? Ficou a dúvida. Ficou. Até hoje ficou a dúvida. Mas isso atrapalha a tua vida Não. de ter desistido desse ministério? Não Certo, atrapalha não, porque a gente tem uma vocação e a gente sabe que Deus prepara a gente, né? Primeiro com humildade. A gente sabe que lá em Mateus 23, 12, 13 diz assim, que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Tem coisa melhor do que isso? Não. Então, a simplicidade tem que ser o nosso cartão de visita, né? Verdade. A humildade, a simplicidade. Precede porque a foi honra, isso, né? Precede a honra. E foi isso que Cristo ensinou com a maior clareza, né? Como diz Adilberto, um amigo meu, advogado, de forma cristalina, ele mostrou isso. Então, por que não seguir? Aí eu tenho, Celso, eu não fiquei com nenhum trauma, de maneira nenhuma. Eu segui minha vocação, né? Eu segui meu jeito de ser, de me comunicar, que eu não tinha dificuldades na época, e acho que mesmo assim eu fiz uma escolha bem feita, porque Deus honra quando você faz as coisas com seriedade, né? Isso. Primeiro o seu caráter, depois o seu talento. E você desenvolvendo ele dessa forma, não tem como você se arrepender, né? Heraldo, você falou agora uma palavra muito interessante, caráter. Tem muita gente que empreende, mas falta caráter. E por essa falta de caráter, muitas vezes se perde no caminho, exatamente porque não tem honrado aquilo que é, podemos dizer assim, primordial para quem quer manter relacionamentos estáveis, relacionamentos de crescimento e até humanitário, né? Até humanitário. Então, quando essas pessoas se enveredam e perdem a dignidade, o caráter, geralmente esses empreendimentos se dão mal, né? A tendência é cair junto, né, Celso? A gente tem visto muitas coisas nesse sentido e eu lamento muito, porque o caráter dentro do empreendimento ele é fundamental. Não existe outra palavra, né? O negócio ele tem que passar essa credibilidade, mas não é só na conversa, não é só no cartão de visita, não é só na propaganda, né? Já aconteceu, pronto, eu fui procurado essa semana agora por um cidadão daqui que eu fiz uma avaliação para ele de uma propriedade rural. E ele me disse assim, Heraldo, olha, você fez aquela avaliação, ali foi pro forma, apenas para que eu pegasse um financiamento na cooperativa de crédito, na Cressol. Agora eu quero um atual, agora que já está com 5 anos, eu quero um atualizado, porque eu quero ficar com isso. Porque você tem credibilidade. Quando você bota o seu nome no papel e diz quanto vale, o povo acredita. E eu tenho ela para negócios, então isso vai me ajudar no que eu quero. Aí eu disse, mas você acha isso mesmo? Eu disse, claro. Quem é a pessoa aqui que teria o nome como o seu para fazer isso? E qualquer um que pegar o documento vê que tem credibilidade. Eu disse, amigo, muito obrigado, nós vamos fazer a sua avaliação. Então isso é gratificante. Não é? Vale muito gratificante. É honroso também, honroso. Você saber que seu caráter está acima de qualquer assinatura. Na verdade, Exato. né? Mas vale o bom nome, não é né? somente a assinatura de Heraldo, mas é o que está por trás de tudo isso, que é o bom caráter e a dignidade. Então é assim, honre, né? Honre o seu nome, honre a sua marca, se for um empreendimento, porque isso vai ser reconhecido depois. Heraldo, tem um empreendimento que foi feito através da Seralpa, que inclusive era um dos empreendimentos que eu achava muito bonito, que começou com crianças nas escolas, trazendo informação do como reciclar lixo e tal, porque era exatamente essas crianças que seriam os homens e as mulheres de amanhã e já estariam como donas de casa, como donos de casa e, consequentemente, iriam, né, ser beneficiados com o conhecimento de como acondicionar melhor o lixo, de como ganhar dinheiro, inclusive, com lixo. O que é que aconteceu com esse projeto? Pronto, você lembrou bem, eu acho que é interessante falar sobre isso, né? É importante, porque nessa questão da reciclagem existe uma peculiaridade que tem a ver com a administração pública, que tem a ver com seriedade, com caráter, com um negócio bem feito. Porque, veja, já foi provado isso no mundo inteiro, que o que se joga fora não é lixo. Se a gente pega um pedaço de papel, amassa e joga ali fora, ele pode até virar lixo, mas enquanto eu não jogar lá, ele é um pedaço de papel, ele tem um valor. E a gente vive num país que ele é carente, o Nordeste brasileiro é muito carente. Eu estive no Grão-Ducado de Luxemburgo,
e vi lá nas casas das pessoas de posse uma ficha de entrega de resíduo sólido. O pessoal não precisa, mas eles juntam. Às vezes não é nem o dono da casa, mas talvez uma pessoa que trabalha ali, ou a esposa, ou um filho, mas eles têm a obrigação. E, consequentemente, tem uma renda para isso. Aí tem a fichinha dizendo quanto eles entregaram toda semana para a reciclagem. Aí, no final do mês, vem um crédito para eles daquilo que eles entregaram. Ora, Legal. um país que não Incentivo, tem quase que pobreza, onde tem a sede de todos os bancos do mundo, é em Luxemburgo, tem mais de 80 instituições financeiras, das mais variadas. Todos os bancos do mundo têm lá uma sede. Então, um país rico, e o dono de casa junta a latinha para vender. E aqui a gente toma uma latinha de refrigerante, né? Um refrigerante de latinha, aliás, toma o líquido que vale R$2, aí pega a latinha que vale 3 e joga fora. Que riqueza é essa nossa para estar fazendo isso? Então, a partir dessa visão, a gente resolveu fazer aquele projeto. Mas ele tem a ver com o poder público, sabe, Celso? Porque quem manda nessa coleta de resíduo de lixo na cidade é o município. E nós fizemos um projeto para ser parceiro. E você lembrou muito bem, era um projeto focado, estruturado. Nós trouxemos profissionais de fora. Sérgio, que você conheceu, Sérgio Feijó, um profissional de gabaritado, veio para cá para ficar com a gente, cuidando dessa parte da campanha das crianças. Trouxemos um jornalista de Recife, Sebastião, para cuidar da divulgação. Trouxemos especialistas. Eu visitei vários lugares do mundo para ver onde é que se fazia melhor isso. E chegamos a essa conclusão. O que vai para ali não é lixo, é resíduo sólido. O resíduo sólido tem um valor agregado bom, mas tem que ser trabalhado em parceria com os municípios. Eu fiz a apresentação desse projeto em todos os municípios do Alto Pajeú, 13 municípios, um a um, em reunião que o prefeito da época preparou, né, com todos os seus secretários, com gente da sociedade e tudo. E eu apresentei o projeto e todos gostaram, até porque não tinha como não gostar. Mas o fato Celso, é uma realidade do nosso Brasil. A coleta de lixo hoje, em 80% dos municípios, tem interesses particulares escusos. Eu conheço um cidadão que quase morre em Paulista porque se envolveu com esse meio aí e queria sair disso. Não queria participar de negociatas. Ele quase morre. E lá o pessoal exigia propina mesmo, sabe? Aí em torno de 15% a 20%. Então você não pode trabalhar tranquilamente com pessoas que... Sem caráter. Sem caráter. Pronto. Você me ajudou bastante. Não é? Aí pensa logo assim, sabe? Não, esse negócio aqui, quem vai crescer é Heraldo e a Seralpa. É o que disseram depois. Os comentários eram mais ou menos Aí chamava isso. os promotores, né? Porque a promotoria achou interessante e foi em cima deles. Não, se você não faz com a Seralpa, faça. Aí o prefeito assinava um termo de ajustamento de conduta, mas não fazia nada. E nem era o cobrado. Ministério não tem pernas para fazer cumprir, sabe? Aí nós temos uma lei do resíduo sólido que é de 2014. Ela já deram o prazo de 2 em 2 anos, já 4 ou foi 5 vezes, e ninguém cumpre. É assim o nosso país, que é aquela lei que obriga a ter os aterros sanitários e que as cadeias produtivas recolham a grande parte dos produtos que devem ser devolvidos para a indústria. Por exemplo, pilha, né? Bateria de celular, não pode ser jogado em aterro sanitário, tem que voltar para quem fabricou. A lei diz isso, mas quem cumpre? Eu participei de uma reunião aqui quando foi lançado essa lei, aqui no auditório do Ministério Público, e vieram os prefeitos da região. E teve um aqui de uma cidade próxima que disse assim, mas como é que eu vou participar? Trazer o meu lixo para um local só, a 50 quilômetros de distância. Aí a senhora lá do Ministério do Meio Ambiente disse, bom, prefeito, isso aí é uma sugestão nossa. Reunir todo mundo, fazer um único aterro, porque assim, aterro sanitário hoje no Brasil, só quem pode manter são cidades acima, no mínimo, de 300 mil habitantes. E olhe lá. Cidade ideal para ter um aterro sanitário sozinha é de 500 mil habitantes. Mas de 300 ainda Já faz. Agora, qualquer cidade com menos de 300 não faça que não dá certo. Temos vários exemplos. Pesqueira é o mais recente. Pesqueira fez um aterro sanitário ali na beira da pista, numa baixa que tem. Pode olhar para a esquerda, indo daqui para lá, que você vê ainda uma estrutura que foi feita.
Durou 3 anos ou 4, fechou. Por quê? Porque a prefeitura não consegue manter funcionando. Exige uma patrulha completa para manusear aquele sistema. Existe um controle muito racional de tudo que vai para lá e o que não vai. Existe a coleta do chorume, né, com decantação. Existe a queima do gás. É muita coisa. Sabe? Então, a proposta era fazer um aterro sanitário aqui para as 13 cidades. Aliás, 13 não, 17. Aí um prefeito veio com essa ideia. Mas como é que eu vou trazer meu lixo de 60 quilômetros de distância para aqui? Aí a mulher disse, primeiro, ninguém disse que o aterro seria aqui em Afogados. Vocês é que vão escolher. Agora, deve ser centralizado, né, geograficamente falando. Agora, se o senhor não quiser trazer o seu para cá, então faça um só para o senhor. Você vai poder fazer? Aí ele passou vergonha, né? Porque depois dela dizer aquilo, que só tem que ser no mínimo 13 cidades para montar um aterro, ele veio dizer que não podia trazer o dele para cá. Olha, veja a mentalidade, né? Então foi isso que aconteceu, sabe? Não houve o amparo dos municípios. Ninguém quis participar. Ninguém quis. Aí a gente teve que pular etapas. Eu ainda fiquei aí 13 anos com aquele investimento lá. Mas depois, o que é que acontece? A escala é muito pequena, sabe? Porque a gente tem o histórico de que cada cidadão produz 1 quilo de lixo por dia. Desse 1 quilo, 60% é orgânico, o lixo molhado, e 40% é resíduo sólido. Para facilitar a conta, tem todo esse estudo, né? a gente bota 50%, meio a meio. Então, cada 500 gramas do lixo que é jogado por cada pessoa é resíduo sólido. Se for fazer uma conta do quanto isso vale depois que é apurado o material e levado para a indústria, é uma renda extraordinária, sabe? Mas essa renda tem que ser dividida, né, com quem está participando do processo. Aí, quem é catador, quem é humilde, quem está trabalhando nos processos, aceita tudo. Agora, quem está na gestão não aceita. Qualquer coisa. Qualquer coisa, quer tudo, sabe? Aí você é obrigado, se quiser funcionar, obrigado a entrar em esquemas. Aí quem tem caráter não entra em esquema. Quem trabalha mesmo é o cara que está fazendo, catando. Heraldo. É o cara que mais trabalha, é o que menos ganha e nem reclama, né? Fugindo um pouquinho aqui desse assunto, você tem essa trajetória toda aí. Me fala o que a família, a importância da família do lado do empreendedor, de quem empreende, de quem tem essa visão de empreender. Qual a importância da família? A família é o porto seguro, né? A família, eu digo sempre o seguinte, Cristo é a única bússola moral a apontar na mesma direção o tempo todo e na direção do bem. Mas para que você chegue e tenha essa visão e alcance essa bússola moral que é Cristo, você tem que estar... você é homem, você não vive só, né? O Criador não fez o homem para viver só. Ele fez o homem para ser feliz. Então, ele tem que constituir a sua família para que a sua satisfação seja plena. Eu estou agora curtindo, né, desde abril, a minha primeira neta. E a gente ouvia falar, Celso já sabe disso. Você não é avô, não. Não ouvi falar. Nem você, nem amigo. Mas para quem é avô que está me vendo aqui agora, eu muito ouvi falar, mas você não se liga muito, né? Rapaz, só sabe o que é ser avô, quem é. É a mesma coisa do pai, né? Só sabe quem é pai quando... Mas é diferente, né? É muito diferente. Eu fui pai de 3 filhos e sei como foi bom. Mas ser avô é uma questão, é uma condição especialíssima, sabe? É bem melhor. É bem melhor. Você tem todo o carinho, você tem toda a satisfação de estar junto, é sangue do seu sangue, você tem a satisfação de vê-lo crescer junto do seu filho, e você não tem tanto compromisso. E né? é uma outra geração. É outra geração. Aí você já tem que passar para ele com outro olhar, de outra forma. Então, assim, eu estou curtindo muito agora a minha neta. E por sinal, Celso, ela só quer saber do braço da mãe e do meu. Só sai do braço da mãe pro meu. E só sai do meu pro da mãe, sabe? Aí eu estou gostando mais ainda por isso. Mas quero dizer o seguinte, a família é o norte. Depois da bússola que é Cristo, a gente tem que se pegar nesses laços familiares. É o que conta. O homem sozinho é uma tristeza. Eu tive um amigo em Recife que é primo do pai da minha esposa, que ele nunca casou. Ele é aposentado do INSS, morava num apartamento sozinho.
Quando morávamos lá, ele ia quase todos os domingos na casa de um parente para passar um dia, almoçar, conversar, né? E depois que nós saímos de lá, aí não tivemos mais esse contato com ele. Ele nunca veio aqui. Logo ficou muito idoso, aí já parou de andar sozinho, de dirigir. E eu via a tristeza no olhar dele, sabe? Eu percebia que ele tinha uma lacuna muito grande no seu coração. Havia falta de algo mais. Havia a falta da família que você precisa ver crescer, né? E eu conversei com ele algumas vezes nesse sentido. Mas me diga, você não sente falta, não? Ele dizia, Heraldo, eu sinto, mas eu já estou tão acostumado com isso. Eu digo, sim, mas não é para se acostumar com o que não é bom. A gente tem que se acostumar com o que traz felicidade, Isso. né? Aí ele disse, mas agora não dá mais, né? Ele já estava aposentado, aí já tinha quase 70 anos, aí não ia construir família, mas morreu tristonho, sabe? Morreu, assim, numa situação que a gente sentia aquela lacuna que havia no coração dele. E aí é onde entra a palavra. Não é bom que o Que o homem homem... fique só. Isso é porque... É verdade. E isso é um dos erros, Agora, né, cometidos. Muitos empresários, ou muita pessoa que entra no empreendimento, no empreendedorismo, né, ela erra nisso por deixar a família de lado. E acaba acontecendo separação, né, destruição de lares inteiros por conta disso. Aquela ambição que você falou no início aqui, a gente em off, e você falou sobre isso. A gente tem, quando é jovem, a gente tem aquele gás, a gente quer chegar lá e esquece da base, que é a família, né? Que é a família. E junto dela você tem aquela sensação de que está completo. Isso. Né? Olha, meu trabalho funcionando, Deus no coração e minha família do meu lado. Pronto, o desenho é esse. Né? E aí você com certeza não vai passar lá na frente pela angústia da solidão, né? Porque eu acho que uma das coisas tristes hoje é você sentir solidão, não é? Isso eu acho que a esposa, eu falo de mim assim, a minha esposa, por exemplo, ela representa para mim um papel de mãe. Quando eu sofro alguma coisa, tipo uma decepção ou alguma coisa do tipo, né, que você teve até no ramo empresarial mesmo, você chega num braço aonde você vai sentir conforto. E ali ela te dá uma palavra, só o abraço já alivia tudo. Você já parte para começar de novo ou para seguir em frente de cabeça erguida. E eu digo assim, a família, né, que deve ser essa base de todo ser humano, tem que ser prestigiada, né, tem que ser envolvida, né, naqueles seus pensamentos, naquilo que você está pretendendo fazer. Verdade. E mesmo que o homem tenha no seu pensamento a ideia, e que é justa e bonita, de ser águia, porque o homem tem que ser mesmo, ele tem que ter visão de futuro, ele tem que olhar longe, na frente. Ele não pode olhar para baixo. Quem olha para baixo é o urubu que procura uma carniça. Né? Então, ele vai encontrar a carniça, se ele estiver olhando para o chão. Ele tem que olhar para frente, com olhar de águia, de vencedor. Mas ele tem que fazer isso com uma certa garantia de que ele não vai se desviar. Porque se ele só olha com esse olhar de águia para frente, ele vai chegar no outro oceano e lá ele se perde. Não é? Verdade. Aí o que é que acontece? A família, os amigos, a sociedade, isso é um conjunto, né, que lhe dá essa sustentação de seguir num voo sério, plano, né, e que com certeza terá futuro. Agora, ele também não pode se apegar com esse olhar de águia que vai encontrar lá na frente o Eldorado, a coisa melhor do mundo, a felicidade, o mundo sem espinhos, né? Não é assim. E quando ele vai por esse caminho e que recebe a espinhadura da flor, ele começa a sofrer. Aí começa a sentir que está ruim o negócio, que não está bom, né? Aí, ao mesmo tempo, ele vê que o sucesso está demorando a chegar. Aí começa a entrar num caminho obscuro da doença do século, que é a depressão, né? Isso. Que tira todo mundo do norte, tira do eixo, né? Ele fica fora de si. E é uma doença mesmo, né? É um problema que afeta... Patológico. E aí, para ele sair, ele tem que ter ajuda, né? Primeiro de Deus, depois dos profissionais da área, né? Que são
os especialistas. Aí ele sai. Mas é isso. Por que é a doença do século? Porque o homem está procurando esse tesouro com esse olhar de águia e está demorando a achar, ou não está achando. Aí ele acha que a vida é só isso. Ele tem que ser rico, né? Ele tem que ter sucesso profissional. Acha que a felicidade Não, está ali. Não está. A felicidade está no berço quando ele nasceu, no ser humano que foi vitorioso, né? Com o espermatozoide que chegou e se tornou uma pessoa, né? Sob o beneplácito de Deus, que já o conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele tem que ver por aí. Então, é o berço de ouro da família que vale. Não é o ouro dos negócios que ele conquistou. Isso é um acréscimo que Deus nos dá. Não é? Aí, a gente tem que hoje botar o pé no chão, olhar com serenidade e ver aquilo que eu fiz ou deixei de fazer foi importante para a minha vida. Eu não posso primeiro me arrepender tanto do que fiz como do que não fiz. Não, eu disse que me arrependo de não ter sido professor, mas isso é um gesto nobre. Eu não estou falando de besteira, isso é um gesto nobre. Eu deveria ter sido professor, sabe? Eu acho que eu teria tido uma felicidade a mais, e grande. Tal. Eu estou falando disso. Agora, uma coisa que você fez, um empreendimento que tentou e que deu errado, e que você perdeu tudo, o que é que tem isso? Estamos Então, sujeitos a isso. problema, né? Recomeçar. Recomeçar. E Levantar com a base cabeça. nisso, o empreendedor Heraldo Feijó, bem-sucedido, o que diria para alguém que está pensando em empreender nesse momento? Eu acho que nós estamos no momento ideal. Esses 2 anos de pandemia, por mais problemas que eles trouxeram para a população, mas eles trouxeram grandes oportunidades. São os 2 anos que mais se empreendeu no mundo todo, e em especial no Brasil. Foi nesses 2 anos. É naquela crise que você tem que vencer, tem que passar por ela, né? Se reinventar. Se reinventar, E tem gente que consegue mais produzir na pressão. E isso foi uma pressão grande em cima das pessoas. Rapaz, se eu não fizer nada, eu não vou ter o que comer. Eu tenho que empreender. Não teve muita gente que disse isso. Perdeu o emprego. E aí? Vai ficar em casa? Tem que correr atrás. Tenho que correr atrás. O porquê foi o fundo do poço. Foi, né? Podemos dizer que foi. E, às vezes, é Deus que coloca isso no coração do homem. E o sabe? resultado também das Pra pessoas que não expulsar, foram, né? Essas pessoas que não foram, não correram atrás, é exatamente essas que entraram na estatística de depressão, né? De atitudes, né, depressivas e que ainda estão vivendo essa crise. Verdade. Porque não deram um passo né, em direção a vencer. Na verdade. Tem um pessoal aí que lembra dos ditos de Olavo Valadares. Conheceu ele, não conheceu? Conheci. Pronto, eu gostava muito de conversar com ele. Você conheceu ele? Não. Não. Conheceu? Não. Pronto, quem conheceu Olavo Valadares sabe disso que eu estou falando. Ele era um cara muito espirituoso, muito brincalhão, sabe? Um senhor já de... Quando eu conheci ele, já devia ter uns 60 e 70 anos, por aí. Ele andava numa moto, sabe? Para cima e para baixo. Gostava de conversar com as meninas, com as garotas, mas ele tinha respeito. Ele passava uma moça assim, dizia, eita, que coisa linda, olha só, meu Deus do céu, isso é uma criação divina. Mas aquilo via que era do coração, ele não, nem nenhum Sem momento maldade. ele era de respeitoso não, sabe? Ele teve muitos filhos também, teve muitas mulheres e tal, mas ele dizia assim, ele ficou uma vez com raiva, a única vez que ele me disse que ficou com raiva foi que ele comprou uma moto nova e veio aqui para entrar na igreja para o padre abençoar. Aí o padre não quis, aí ele ficou chateado. Aí parou comigo ali na Seralpa, aí desabafou, sabe? Ele pensa que é o quê? Eu creio, eu quero minha moto abençoada. Ele não fez, mas o padre e tal vai fazer, sabe? Aí ele disse, mas não ligo para isso não. Aí passava uma moça, ele disse, eita, olha que coisa linda. Aí no instante esquecia da desavença com o padre. Mas ele dizia assim, olha, meu amigo, a minha preocupação aqui, olha a minha ruga de preocupação. Aí mostrava aqui o braço, sabe? A dobra do braço. Olha, é a galinha pondo e eu quebrando os ovos atrás. Não estou nem aí. Pronto, aí muita gente pode querer pegar esse jargão dele aí e ficar também aleatório, né? Ficar com medo, não fazer nada, cruzar os braços. Tem tanta gente assim. Tem muita gente, Tem tanta gente. Eu tenho pena, sabe, Celso? Porque é uma juventude que está aí com todo o gás, né? Com a vida pela frente, mas o tempo passa. Paralisada. Né? Verdade. Uma juventude paralisada. Paralisada, entristecida, sabe? Com medo, sabe?
E isso é horrível, né, para a nossa sociedade, não é? Verdade. Heraldo, já estamos na reta final desse podcast. Já? Passa O rápido, bate-papo é bom, né? Passa rápido. Passa rápido. Você já deu um conselho muito bom, apesar de todos a história que ele contou aqui, né? Foi muito superadora e tudo mais. Essa parte familiar é algo fantástico mesmo. Acho que a base de tudo é a família. E principalmente você que faz parte do reino, né? Faz parte do reino de Cristo. A gente precisa conhecer o reino. Tem muita gente que está sem esse norte também espiritual, não tem esse norte espiritual, e a gente sabe que o reino dos céus, o reino de Deus é algo muito importante, fundamental. Isso foi fundamental na sua trajetória, você de sucesso, porque foi um cara que teve muito sucesso aqui na nossa região, de nome, prestigiado. Hoje, o seu nome tem peso na cidade, como você acabou de falar também, mas você agrega isso também a Deus, a você ter esse contato com Deus. O que é que você diz da importância disso? Claro, é uma pergunta que a gente fecha com chave de ouro, né? Porque eu disse aqui em off para vocês que qualquer fala minha, qualquer pensamento meu, ele vai ser sempre rebuscado, mas vai ser baseado naquilo que Cristo ensinou. Se não for assim, eu prefiro não fazer nada. Eu prefiro ficar trancado e calado. E a gente sabe que o homem não veio ao mundo para ficar calado e trancado em casa. Ele tem que agir, tem que se movimentar. Ele tem que ajudar o próximo, não é? Verdade. E a gente sabe que se você tem o conhecimento do reino de Deus, não é esse reinozinho que a gente está procurando aqui, né? Para melhorar a vida aqui. Não. Né? A gente vai embora como veio. Nada vai com a gente, né? Isso Verdade. aí todo mundo sabe. Existem lembranças de Bob Pignatari, né, um dos homens mais ricos do mundo, que no leito do hospital, ele ainda jovem, novo, ele disse, eu daria tudo o que eu tenho para ter mais um dia de vida. Caramba. Um dia, não era para ficar vivo, era para ter mais um dia de vida. E tudo que conquistou não comprava. Um exemplo desse para a gente hoje, ele é muito refletir. Forte, né? Ele carece de uma reflexão simples, mas que todo mundo faça. Porque, de fato, é isso. O reino que nós procuramos é outro, né? E que nós esperamos é outro. Aquele, sim, vai valer a pena, né? Até porque o sucesso é por igual, né? É verdade. Aquilo ali deve ter os galardões, mas a gente espera que sejamos recebidos pelo Mestre, né? E que dele façamos parte desse novo reino, que é o que interessa e deve interessar ao homem. A gente vê muita gente se apegando em outras coisas, né? Hoje em dia, a vida moderna, essa modernidade toda que acometeu o mundo e que leva as pessoas a se degradarem até, né? Através de vícios e de comportamentos que não são adequados, né? Isso tem levado para ajudar, puxar para baixo a população, a sociedade como um todo, né? E aí, como a gente conversou no começo, nós estamos no século que é o século do conhecimento total, né? O homem agora está fazendo alguns órgãos, né, a partir de células, para que não precise tirar de outro que morreu para botar no que está vivo. Então, a gente está num mundo de uma ciência absurda, né, de desenvolvida. Aí, num momento como esse, vem um cara, se forma como engenheiro, aí manda fazer 2 prédios ali na praia de Salvador e disse ao encarregado, bote a areia do mar junto, não perca tempo não. Aí o cara fez, os 2 prédios caíram, não morreu 19 pessoas, não foi? E o outro morreu menos, porque quando o primeiro caiu, o povo já... E esse fato já ocorreu no Rio de Janeiro, né? E o cara era riquíssimo, deputado federal, depois foi embora para Miami, não foi? Lá morreu com câncer. Ele morreu com câncer lá, sabe? Isso é a lei da semeadura. Semeadura. Pois é, meu irmão. E como é que um cara que está se formando em medicina entra no cinema com a arma escondida lá na metade da sessão, puxa a arma e mata não sei quantos ali? O cara fazendo medicina de classe média alta. O que é que faz isso com a população, meu Deus? É a desvinculação de Deus, não é? Ele está buscando, ele está achando que é alguma coisa que pode viver independentemente de pensar no reino superior, o reino de Deus. Verdade. Aí acontece isso, né? Agora um rapazinho aqui não foi de perto, matou a mãe, E triste matou isso. um filho em Patos, não foi? Um garoto de
O irmão, a mãe e o pai. Né? Olha aí, veja. O Veja, pai. veja. Por causa de um jogo. Por causa de um jogo de celular, né, que ele estava usando, não foi? É triste. Foi isso. Então, é assim, a humanidade avança para um lado bom do conhecimento, das luzes, da ciência, não é? Da felicidade, inclusive, mas, por outro lado, vem essas coisas aí que puxam, né, para baixo da forma como o capeta quer, né? Verdade. Infelizmente. Infelizmente. Bom, a gente está chegando ao final. Celso, Pois antes é. de você fazer uma fala ou fazer a última pergunta para Heraldo, eu quero agradecer também aos nossos parceiros, o Ponte do Açaí e Salvador Odontologia, que faz parte desse projeto também. Desde já também agradecer ao Ali, né? O Ali Filmes aqui. O Ali tá ali só caladinho, mas pode fazer pergunta também, né, Ali? Celso. Vai mandando o povo também, clica lá, dá um... É mesmo, isso mesmo. Rapaz, lá. Compartilha aí Alguma esse coisa. link, essa live, esse podcast, o nosso podcast. Deixe seu comentário aí, o que é que você achou da nossa entrevista com o Heraldo Feijó, um grande nome aqui na nossa cidade e região. Curte e compartilha também. Não esquece de ativar os sininhos, porque toda vez que o podcast sair no ar, ele vai ser logo notificado para você. Tá certo? Boa. Complementar, Sim. Sim. o que está acontecendo foi, por mais que tenha sido ruim, mas foi em prol da pandemia, que não existia esse formato de Sim, conversa, também. esse formato Verdade. de divulgação, né? Pessoas que são formadas em rádio, que são, hoje está aposentado, mas fez uma história grandiosa no rádio e hoje está aqui se readaptando naquilo que ele fez por muitos anos, mas de uma forma diferente. Foi o que a pandemia trouxe de bom. Pois é. Tá vendo? Isso Também, se chama né? Também. se reinventar, né? Se reinventar. Pois Verdade. é. Boa, Então- isso não pode cortar não, tem que estar aí também, tá? Pois é. Boa, Naturalmente. muito bem lembrado. Bem lembrado. Verdade. Naturalmente, a gente fica muito feliz, Geraldo, ter conversado com você, ter estado mais uma vez frente a frente. A gente, inclusive, conversava com o Guilherme que das nossas andanças, né, de UPH, né? Lembra disso? Lembro. De UPH, no Cadete, No cadê? Salgueiro, Petrolina, Isso, Serra Talhada. Serra Talhada. Então, nessas caminhadas, resta saudade. E foi bom ter você aqui. Eu estou feliz por isso. Grande abraço. E eu acredito que você vai voltar aqui para a gente falar de outras coisas. Você tem um know-how muito bom e, com isso, vamos ajudar pessoas. Que é isso que você quer e que esse Nortecast quer. Muito bem. Eu fico feliz, viu? Mais uma vez, agradeço o convite de vocês. Sei da importância disso, de como é bom a gente poder participar com essa interação e com esse pensamento, né? De ajudar pessoas, Isso. né? E estou à disposição para continuar participando com vocês de alguma outra forma, né? E fecho aqui a minha participação dizendo o seguinte: eu queria ter sido professor. Boa, Heraldo, de verdade, cara, de verdade mesmo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. A gente fica muito grato. O Ali ali também está quase emocionado, o Ali. Mas a gente fica grato de verdade mesmo. Você tem um know-how muito grande, como disse Celso, e eu acredito muito mesmo que as pessoas aprenderam de verdade com a sua história. Aprenderam que ele saiu de um vendedor de sandália Sim. na feira para ser um empresário bem-sucedido, com uma família estruturada. A sua família, ela só de a gente ver a família de vocês, a gente quer ter como exemplo, né? Uma família que as pessoas almejam ter como exemplo de vida, né? Então, parabéns, muito obrigado por estar Obrigado. aqui. Eu vou só aproveitar aqui só um minutinho rápido para dizer o seguinte: para as pessoas que estão pensando em empreender, né? Que esse foi um dos pontos que a gente mais enfocou aqui. Com essa nova estrada que está sendo feita aqui, saindo de Afogados em direção à Paraíba, isso aí vai alavancar, no mínimo, em 20% o nosso mercado aqui no Pajeú, Caramba. em especial em Afogados. É bom passar essa informação para as pessoas. Muitas não sabem, porque vai interligar aqui com a grande parte da população da Paraíba, que hoje faz aqui as suas viagens para cá por alguma necessidade, se lamentando porque não tem estrada. E deixam de vir aqui muitas vezes porque não tem essa estrada. E o homem está acostumado, né, com estrada boa. Verdade. Ele quer preservar o seu carro. Então, somente esse ramal que está sendo feito agora, o governador autorizou, vai sair, né? Isso já começou a ser feita. Quando essa estrada estiver inaugurada, nós vamos incrementar aqui, eu digo isso como desenvolvimento econômico, vai incrementar aqui no mínimo em 20% a economia do nosso município.
Olha. Mais um motivo para empreender, né? É verdade. Uma janela grande aí, né? Uma porta É. de entrada. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Heraldo. Obrigado a todos. Celso, quer deixar uma mensagem? A mensagem que eu deixo é que você fique atento para aquilo que foi dito nesse programa, para que você possa crescer. O intuito desse programa é exatamente isso, para você crescer e não ficar para trás. Olhe, escute com atenção para que você possa disparar naquilo que você imagina ser e quer empreender. Amém. Escolha certo. Escolha quem vai estar do seu lado. Heraldo escolheu certo. Durante 34 anos, uma companheira que esteve do lado dele formou uma grande família, uma família linda, e aí teve sucesso. Isso é a base. Escolher quem vai estar do seu lado e estar no reino. Isso é um dos pilares mais importantes, família e reino de Deus, antes de empreender. Eu deixo aqui meu agradecimento. Foi muito bom estar com vocês. Essa é a segunda edição do nosso podcast, Nortecast. Deixe seu comentário, qual o tema que você quer que a gente aborde aqui. Não deixa de curtir e nem de compartilhar. Até mais.